sejam bem-vindos para mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Eu sou Thaísa E eu me chamo Elane. e nós somos estudantes do curso de Agronomia. Hoje estamos diretamente da Universidade Estadual do Maranhão, um espaço de produção e de conhecimento e inovação. Antes de iniciarmos o nosso episódio especial, queremos agradecer ao Emanet, a disponibilização pelo espaço, a gravação, a ProExai, por tornar possível a execução deste projeto, ao Centro de Ciências Agrárias também, a nossa Universidade Estadual do Maranhão, pelo apoio, pelas ações que aproximam a nossa universidade com pesquisas e comunidade. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o setor extrativista e de agricultura familiar, com o tema As Guardiãs do Coco Babaçu. E por isso recebemos hoje a Dona Rosa, nossa quebradeira de coco, e a Dona Maria Raimunda, que atua na área da cultura popular e do extrativismo do Babaçu, que irá compartilhar conosco conhecimentos, experiência e perspectiva na arte dos saberes ancestrais das quebradeiras de coco, a sua importância para o Maranhão. Sejam bem-vindas ao Agro e Prosa Podcast, Dona Maria Raimunda e Dona Rosa. Dona Rosa e Dona Raimunda, nós sabemos que as quebradeiras de coco Babaçu são a alma do interior do Maranhão. É representada pela força, a resistência e a sustentabilidade. E o Babaçu é conhecido como a palmeira da vida, porque se aproveita dele tudo. Muita gente consome o óleo, o sabão, o mesocarpo, a variedade de coco Babaçu que temos, né? Então, conte para a gente, para nós, como é que é o dia normal de vocês no Babaçual. E que horas começa, que hora termina, a rotina de vocês. Vocês sendo mãe de família, dona de casa, como é que vocês administram esse horário na vida de vocês? Então, eu, em primeiro lugar, agradecer, né, pelo convite para participar desse momento com vocês. Para a gente é um prazer enorme também, mas para falar desse lugar, de onde que, quando começa e que termina, assim, deu uma volta, porque, assim, tipo, a gente pratica um modo de vida. E nesse modo de vida, porque para muitas pessoas acho que quebrar o coco, que ser quebradeira de coco, é simplesmente algo que a gente vai lá por uma questão financeira. E não é só isso. A gente transforma isso em produtos, já falado pela Eliane, de que. Mas também essa relação com as palmeiras é uma relação, Helena, uma relação de mãe mesmo, como a gente já a gente sempre fala, e as mulheres estão falando todos os dias dessa relação. E que daí a gente não tem hora que começa nem hora que termina. Porque não é um trabalho regularizado pelo patrão, até então, né? Então, nós, as quebradeiras de coco, que usa os babaçuais como modo de vida, então a gente não tem. A gente vai na hora que a gente quer, até mesmo no dia que a gente quer, porque a gente sabe que todos os dias eles estão lá, não é? Isso eu falo do modo de vida de quebradeira de coco dentro dos seus territórios, que é diferente as companheiras que perderam seus territórios, que foram morar nas periferias ou que foram morar nas beiras das estradas. Então, assim, as mulheres quebradeiras de coco que não têm mais o seu território, isso muda, né? Nós temos companheiras que vão até os babaçuais de caminhão para poder entrar em uma área, em uma terra ou numa fazenda para poder trazer seu coco para quintal no quintal das suas casas. Mas o importante é que essa mulher a gente não consegue se desligar dessa relação com as palmeiras. Então, assim, isso é muito forte entre nós. Assim, seria muito difícil até descrever essa relação, porque ela é muito emocionante, assim, ela é muito só vivida mesmo, para tu conseguir compreender como que ela vive em nós, essas palmeiras, esse coco, com essa diversidade de produto que a gente tira dele, desse amor. Eu posso falar assim, falar de amor por essa palmeira, né? Porque começa de fazer as nossas casas. Acho que eu fico imaginando assim como seria imaginar nossas vidas, né,
sem a palmeira, porque a gente faz tudo, né? Tudo nas nossas casas tem que ter algo, um derivado, uma coisa da palmeira de babaçu. Então, é isso. Senhora Dona Raimunda, Olá, eu me chamo Maria Raimunda Costa, eu sou da comunidade Cruza Nova, venho do município de Pedro do Rosário, né? Quebradeira de coco, com muito orgulho, né? Não tenho vergonha de dizer aonde quer que eu vá, que eu sou quebradeira de coco. Faz parte da minha origem, né? Passada de gerações em gerações. É como a companheira aqui já falou, é uma vivência, é um amor, é uma ligação que a gente tem, né, com as palmeiras de babaçu, porque a gente tem ela como mãe, né? Que ela cobre nossas casas, ela nos dá o alimento, entendeu? Aduba as nossas plantas, que o adubo dela é excelente, né, para os nossos canteiros, para nossas hortas. Então, de tudo, a gente aproveita ela, né? Do carvão para cozinhar, fazer a nossa comida, do leite para botar no nosso alimento também. Tomar um cafezinho de manhã com leite de coco babaçu é maravilhoso. Dona Raimunda, se a senhora tivesse que escolher assim, um produto, a senhora e a Dona Rosa, um produto assim para vocês, qual seria assim, que eu sei que todos são essenciais, mas assim, um que chame mais assim de vocês, que vocês mais gostam? Bom, o azeite de coco, né? Uhum. De todos eles são maravilhosos, mas o azeite de coco para nós, as quebradeiras de coco, para mim, o azeite de coco nas nossas cozinhas, nas nossas comidas, é o essencial. Logo porque nos tira, né, do óleo de soja, que é prejudicial à nossa saúde. E o azeite de coco feito por nós, tirado mesmo do jeito que a gente tira, é excelente. A gente sabe que não faz mal à nossa saúde. Mulher, essa era uma pergunta que nunca me fizeram e eu juro que não vou conseguir responder, porque eu fiquei, enquanto a colega falava, eu fiquei pensando, qual que eu escolheria? Eu escolho a palmeira com o coco todo. Então, assim, é impossível eu escolher um, porque primeiro que um se cruza muito. Então, assim, eu fiquei, qual eu ia ficar sem ele? É impossível. É impossível, né? Porque aí eu tenho que ter o carvão para poder fazer o azeite, eu ia ter que ter o mesocarpo, que nós chamamos lá Sim, o fubá de coco, para fazer o mingau, aquela coisa toda. Então, assim, aí eu dei uma volta lá de quando eu criava meus filhos, porque eu tinha que fazer, não tinha todas essas coisas, a gente não tinha acesso a leite, não tinha acesso a esse leite de mercado, essa coisa toda, que bom que não tinha. E aí eu pegava era o leite, o amêndoa do coco com a massa, aquele mesocarpo, e socava no pilão, fazia aquela mistura toda e fazia um mingau, o menino saía forte, todo mundo muito feliz com isso. Então, assim, eu não conseguiria escolher um. Então, para mim, é o coco e a palmeira toda. A gente sabe, né, que a vida não é um mar de rosas, né? E tem muita luta envolvida para acessar essas palmeiras, certo? Existe uma lei, a lei do babaçu livre, que permite e garante as comunidades a terem acesso a esses babaçuais. Vocês já sabiam que essa lei existia? Então, primeiro lugar, essa lei talvez a lei do teu imaginário ela nem exista, porque nós temos algumas leis municipais, né? Eu não vou te falar de número aqui, nem os municípios no momento, mas são poucas, da dimensão do estado, isso eu falando do Maranhão, e essas mesmas, elas são municipais e ela não atende, na verdade, essa necessidade. Nós nunca conseguimos ter uma lei estadual no estado do Maranhão. Nós temos 2 leis estaduais, eu estou falando da área de abrangência do movimento das quebradeiras de coco, né, que são as articuladas desse movimento, o MICB, que é uma no Piauí e outra no Tocantins. O estado do Maranhão, infelizmente, o poder legislativo do nosso estado, desde esses 30 anos nossa de existência, a gente nunca conseguiu
conseguiu ter pessoas que fosse sensível, na verdade, na condição de aprovação dessa lei. Então, a lei o livre acesso aos babaçoais nós temos garantido, na maioria deles, colocando nossos corpos, nossos próprios corpos, né? Enfrentando proprietários, grileiros de terra, que o Maranhão é impossível não se falar dessa relação dos babaçoais da lei e não falar desse tamanho de grilagem de terra, de grandes propriedades com relação a isso. Então, nós temos enfrentado, na maioria desses casos, até mesmo os municípios que têm a lei, nós conseguimos usar a lei, mas também usar nossas forças para fazer com que a lei seja cumprida para poder se ter acesso aos babaçoais. Então, assim, é uma luta que, infelizmente, ela não tem sido fácil para que a gente garanta tanto os babaçoais ter acesso a ele como que ele continue vivo. Então, assim, essa é uma luta muito grande, é muito, muito, muito desafio, porque você o Estado não te apoia, né? Não tem um apoio no sentido de a gente até as quebradeiras aqui, aquela coisa toda, mas na hora do pega para capar, como diz lá por casa, Sim. a gente não conta com isso. Nós temos contado com nossos próprios corpos para defender, né? Os tratores e os motosserra, e muitos deles, onde a gente não consegue fazer isso, os nossos babaçoais estão se desaparecendo. E aí eu podia falar de uma outra situação que tem acontecido muito gravemente com os babaçoais, e que aí a ausência dessa lei que estão com os venenos, gente. Então, assim, estão exterminando os nossos babaçoais, babaçoais, com venenos, né, que é a arma química que tem destruído de uma forma, assim, sem limite, que tem destruído tantos babaçoais, que é diferente do motosserra e do trator. O trator e o motosserra, eles cortam as palmeiras, mas a gente fica ali pelos arredores. Nesse caso, com o veneno, a gente não consegue sobreviver, consegue ficar. Então, muitos do nosso território, muitas das nossas mulheres estão sofrendo a perca desse bem tão precioso, dessa mãe, disso tudo que a gente diz para vocês com relação ao babaçu. Teve alguma mudança significativa com a entrada dessa lei? Então, a mudança é esse instrumental, que a gente usa como um instrumento de luta, para fazer luta, para pressionar, para que seja cumprido. Então, isso tem ajudado, né? Ajuda, no mínimo, por exemplo, a gente fazer a discussão sobre as derrubadas, a fazer pressão no Estado, nos municípios, mas assim, ainda não é o jeito que a gente queria para resolver a nossa situação de verdade. Não consegue ainda, o que se tem hoje ainda não consegue resolver essa situação da derrubada dos babaçoais e da exterminação mesmo. A gente está vivendo um processo de exterminação dessa palmeira que é tão maravilhosa para as comunidades, para o Estado, e enfim, que já foi muito importante na questão da economia também desse Estado, mas infelizmente tem se feito muita luta e ainda não tem sido suficiente. Uma luta reconhecida, né? Porque, assim, a gente corre atrás, né? De uma lei que venha nos dar esse apoio, nos dar essa segurança de poder entrar, de juntar o corpo, né? Pra gente ter o nosso produto bem legal, porque com o envenenamento dos babaçus fica bem difícil mesmo, porque aí nem nós mesmos, as quebradeiras, a gente pode utilizar os produtos, muito menos botar para comercialização. Na prática, o que vocês contaram agora para o que vocês comentaram conosco agora, é uma coisa assim que eu realmente não sabia. Esse envenenamento que está acontecendo com o babaçual, né? Muito. Então, na prática, os conflitos e os desafios com os proprietários também, isso aí também tem a ver com isso, não é isso? Os conflitos
é isso. O conflito, ele se dá, que era isso que eu ia te falar, é pelo território. Eu acho que no início também eu falo, não sei se vocês Sim. perceberam, de como que eu defendo os babassuais nos territórios. Por quê? Sim. Porque onde os territórios quilombolas, territórios de quebradeiras de coco, que é uma proposta nova que a gente vem apresentando, os territórios indígenas, são os territórios de povos e comunidades tradicionais, que eles estão protegidos, a gente cuida disso, a gente redefine essa floresta, cuida dela. Quando nós não temos o babaçu nos nossos territórios, que nós não temos essa questão territorial, nós partimos para ir atrás desse babaçu nessas áreas que eu falei anteriormente, terras griladas, terras não regularizadas, e daí vem o conflito. E aí que coloca essa história da gente ter defendido isso com nossos próprios corpos. Algumas áreas que tem sido necessário se fazer retomada, que aí o conflito e a gente leva a porrada, inclusive do próprio Estado, né? Porque quem vai lá para da reintegração de posse é a polícia do Estado, é o Estado, é o Estado, e isso tem sido uma luta constante. Ou a gente faz essa luta, ou a gente fica sem babaçu. Então, viu a diferença? Como é ter o babaçu dentro dos territórios? Então, que você tem esse cuidado, tem essa relação, né, e aí vem isso que a gente vem falando, que é um modo de vida tradicional, que vem passando de gerações. Quando você perde isso, porque nenhuma quebradeira que está na periferia e que ela quebra coco, ela vai quebrar coco, ela não era de periferia, ela era de um território que foi expulso e que foi grilado. Então, assim, essa questão da grilagem de terra no nosso estado, ela tem muito a ver com essa situação que se vem de perca de espaço, de perca de modo de vida, e que a gente é obrigado a ir para aquele canto, mas também não corta a relação com a palmeira, entendeu? É isso, muito disso. Aí tem uma questão da lei, por exemplo, lá no meu município, como nós não temos legislativo que acolha esse nosso projeto, nós começamos a discutir uma iniciativa de um projeto de lei com iniciativa popular. Então, já vem se arrastando, né? Nós estamos trabalhando, conscientização das comunidades, e aí eu vejo nessa proposta uma questão muito interessante, que é da gente estar dialogando com a comunidade, da importância dos babassuais. Independente da lei aprovada ou não, nós fomos na comunidade com uma proposta, colocando a importância, as pessoas assinam e tal, mas aí, assim, você deixa pessoas na comunidade esclarecido dessa necessidade, dessa importância de a gente fazer essa luta junto por esses babassuais. Então, assim, são vários instrumentos, ideias que a gente tem usado para poder manter esse Estado, e aí eu posso falar o Estado, mas também fora dele, com os babassuais em pé e com essas mulheres e vindo novas gerações, e que a gente possa viver e ter esse bem viver. Pensando no futuro, a senhora acha que o que o governo teria que fazer para fortalecer a produção do babaçu e apoiar essas famílias que trabalham com o babaçu? Então, a primeira coisa que eu acho que teria que ter uma política de governo era a regularização dos nossos territórios. Sim. Porque não é isso. Se a gente tem um governo sensível, não é necessibilidade, acho que comprometido mesmo, porque política pública tem que ser compromisso, né? Responsabilidade, não é favor. E se a gente tivesse isso, eu acho que muita coisa já começaria a mudar. A gente acaba de ser reconhecida como patrimônio e tal, mas aí eu acho que assim, eu fico pensando, como às vezes eu sou muito crítica com relação a alguns carinhos, porque eu acho que ele precisa ser completo. Ele precisa ser completo. A gente precisa permanecer quebradeiras de coco. A gente não quer ser uma história, a gente precisa ser quebradeira de coco, então a gente precisa do nosso território, a gente precisa cuidar dos nossos babassuais, e daí também as políticas
de comercialização desses subprodutos, a gente tem crescido muito, né? Hoje se a gente sai em cada canto, cada comunidade, tem um grupo de mulheres se organizando com para produzir um azeite, para produzir que tem já uma aceitação muito boa, as pessoas estão querendo comer bem, querendo comer melhor, comer para viver. E aí a gente tem essa diversidade de subprodutos que o babaçu dá. Isso precisava ser valorizado. Se a gente consegue, o território, um apoio, tipo, tecnologias menos agressiva, tanto para a natureza como para as mulheres, adequada ao nosso modo de vida das comunidades, isso seria muito bom. E o que a senhora acha necessário para que as próximas gerações continuem trabalhando e preservando esse trabalho? O movimento já vem fazendo um pouco disso, vem fazendo quando nós começamos a trabalhar centro de formação, né? Nós temos um centro de formação de novas lideranças, de jovem, quando nós buscamos políticas públicas para que o jovem se sinta valorizado. Você sabe como que vocês hoje, os mais novos, não querem e não têm admiração por essa vida que para mim é normal, mas para os mais novos não é ficar usando o coco do mesmo jeito que a minha avó e que a minha mãe vem fazendo. Então, o que a gente tem juntado isso é juntar, fazer a formação dos mais jovens, das mais jovens, para que elas consigam pensar junto com a gente e dizer, eu quero permanecer no meu território, eu quero permanecer quebradeira de coco, mas é preciso que se pense tecnologia que se adeque à nossa realidade hoje, né, dos mais novos. Então, é necessário que se pense a tecnologia adequada, não só para degredir com os nossos jovens no campo, mas que possa contribuir com a melhor qualidade de vida. E para isso a gente tem o Centro de Formação que está formando novas lideranças jovens, e aí a gente hoje tem uma militância já muito boa, mas assim, para a gente ajudar a pensar isso, né? E a vocês, Dona Rosa, Dona Raimunda, vocês, como quebradeira de coco, assim, as gerações de vocês, o que passaram, a família de vocês, as gerações que vocês aprenderam, o que vocês poderiam olhar para trás e tudo com sua mãe, seus avós passaram na mata, e qual o maior ensinamento para vocês duas que vocês levam para a vida, continuarem firmes nessa tradição? Em primeiro lugar, eu creio que a resistência, porque foram ensinamentos que vieram de gerações, né? Passado de vó para mãe, de mãe para filha, de filha para neta. Então, é uma coisa que a gente preza muito, os nossos ancestrais, né? A nossa ancestralidade, né? É uma coisa que a nossa mãe nos ensinou bem, né? É uma coisa que a gente tem muito essa ligação com os babassuais. Então, o que minha mãe passou, quebrando coco para me criar, né? Não só eu, mas 8 irmãos, 8, 9, uma meia dúzia. Nós éramos muitos, e minha mãe quebrava muito coco. Hoje eu posso dizer que sou quebradeira de coco e não tenho vergonha de dizer que sou quebradeira de coco. Me criei, tenho 5 filhos, né? E também foram criados na base do babaçu. Isso para mim é muito relevante e importante também. E para mim, essa coisa do coco, assim, eu vejo, eu sou de uma geração de mulheres, de muitas mulheres solteiras, rapariga na época, eles falavam desse jeito com as nossas mulheres mais velhas. Sim. E aí, assim, tudo que eu faço do coco, eu posso até ter ajudado a gente nessa conjuntura toda, desse desenvolvimento, mas ele me lembra minha avó. Então, o primeiro machado que eu cortei meu dedo foi da minha avó. Então, assim, para mim,
Toda vez que eu falo de coco é nesse processo todo. É minha avó, minha mãe, minhas tias. Então, e eu tive essa sorte que eu fiquei sem minha mãe com 11 anos de idade. Então, assim, era eu e uma palmeira e um machado cego, sabe que é um machado mal-molado, que os outros no magnifique das crianças. Então, assim, eu tenho tudo isso na minha vida. Então, assim, eu ser hoje uma militante do movimento, que continuo no campo, continuo quebrando coco, porque é minha forma de manter as minhas vivas. Elas vivem em mim. Então, assim, todo dia que eu pego o coco, todo dia que eu aprendi a escolher o coco, saber quando eu chego na palmeira qual é o coco melhor de amêndoa, qual é a palmeira, a época que a palmeira bota, eu não aprendi sozinha. E nem aprendi no movimento, muito pelo contrário. Eu trouxe esses conhecimentos da minha avó para poder formar o movimento que eu milito hoje. Então, minha avó, minha mãe, todo mundo. Minhas velhas. Muito lindo, muito lindo. Tá, deixa eu chorar. Verdade. Levando a riqueza e a força dos babassuais, a gente vai se despedindo agora. Nosso profundo agradecimento a vocês por participarem desse podcast e por partilhar tanta sabedoria e história de vida conosco. Com certeza. Meu muito obrigado de coração, que é maravilhoso. Foi muito bom estar com vocês, esse aprendizado maravilhoso das quebradeiras de coco, que eu acho uma coisa linda demais, muito. Sou apaixonada pelas quebradeiras de coco. A gente fica assim, foi um episódio emocionante para nós, entendeu? Para mim, para a Thaísa, para nossa turma também, que foi falado das quebradeiras de coco, que é um assunto que é muito incrível, é assim, que tem que ser mesmo estudado, tem que ser mesmo aprofundado, tem que ter livros, que nem a senhora falou, realmente, leis do babaçu, como a senhora disse que aqui no Maranhão ainda não a lei ainda não vai, ainda não tem lei, então eu acho que tem que ser feito, porque a gente não podemos deixar a palmeira da vida morrer, né? Como está acontecendo muitos por aí, em todos os municípios do Maranhão, né? Que continue valorizando e apoiando o nosso trabalho das quebradeiras de coco, tá? Muito obrigada, Dona Rosa e Dona Maria Raimunda. E a gente que agradece e se coloca à disposição, a gente fica muito feliz de poder, quando esses espaços nos convidam para a gente partilhar esse conhecimento, que ele não é nosso, ele tem que ser do nosso estado, ele tem que ser da universidade, de todos esses espaços. E a gente se coloca à disposição, caso precisar, estamos aqui. Eu posso agradecer cantando? Pode! Eu sou quebradeira, eu vim para lutar. Pelos meus direitos, eu vim reivindicar. Mais educação e saúde para toda a nação. Eu sou quebradeira, sou mulher guerreira, venho do sertão. Mais educação e saúde para toda a nação. Eu sou quebradeira, sou mulher guerreira, venho do sertão. No Tocantins tem quebradeira, no Piauí tem quebradeira, lá no Pará tem quebradeira, no Maranhão estão as quebradeiras. Gente, Nós podemos agradecer. uma lembrancinha, tá? Nossa, muito obrigada, foi maravilhosa. Que canção linda, Dona Maria, Dona Rosa. Não. Aqui, Dona Rosa, muito obrigada. Eu agradeço, Meu amor, a gente que agradece, né? agradece Fico muito feliz de poder estar com vocês. Estamos aqui. Ai, meu Deus. Ai, de para chorar. Meu Deus, que emocionante, meu Deus. Podia vir sem tu, que eu não